Uma alegria muito grande louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor. A Igreja Trinity nasceu para ajudar os cristãos a que desenvolvam a sua missão no mundo com excelência. E o que a gente faz para isso é compartilhar as Escrituras Sagradas. E a gente não faz isso só pregando, a gente faz isso também cantando, louvando a Deus, com músicas que tenham sentido, que tenham condições de agradar a Deus, porque muitas vezes a gente canta músicas que não tem nada a ver com Deus, né? E a gente acha que tem a ver com Deus. Mas louvado seja o Senhor, que nós temos aqui um ministério chamado Songs of Trinity, né? Os sons ou as músicas, as canções da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você é bem-vindo. Louve a Deus conosco e fale desse ministério com seus amigos. Tudo que a gente quer é que a palavra de Deus seja espalhada pelo mundo. Vamos adorar ao Senhor. Posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver. E já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, o poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus.
Grato sou, grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amou. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Grato sou pelo amor que tens por mim, Senhor. Mesmo sem merecer, me amou. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Amor tão grande veio como homem pra me salvar, se entregando no Calvário, sofreu só por me amar. Eu não mereço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração, Jesus. Amor tão grande veio com
conheço amor igual a esse, mas posso entregar a ti meu coração. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado. Jesus, teu nome é exaltado acima de todos, acima de tudo. Jesus, Jesus, mais puro é o teu, Jesus. Nome sobre todos é o teu, acima de todos, acima de tudo. O nome que tem todo poder. É o teu Jesus. Vamos continuar estudando o livro de Romanos. Estamos estudando de uma forma mais pastoral. E eu sempre explico que essa forma mais pastoral não é que ela é mais leve ou ela é menos profunda, né? Mas é porque ela tem o sentido da aplicabilidade das Escrituras. Se a gente lê a Bíblia, se a gente lê a Bíblia, mas não aplica as verdades da Bíblia, fica um conhecimento apenas, e fica um conhecimento intelectual. Então vamos buscar sempre o que isso significa para mim hoje, o que significa isso para a minha família, o que é que esse texto tem a ver com a minha casa, né? Vamos chamar assim, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre Romanos 2, de 12 a 16, e vamos falar sobre a imparcialidade de Deus no julgamento. Vamos ler o texto. Verso 12. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, abra o nosso coração, abra a nossa mente, dá-nos fome e sede das Escrituras Sagradas.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Olha que interessante. O apóstolo Paulo vem lá no capítulo 1, ele faz aquela primeira saudação, ele fala que o evangelho é de Deus, que o evangelho tem Cristo como centro. Aí ele vai entrando um pouco mais para frente, ele ora pelos romanos, ele fala a respeito da evangelização, ele fala do poder do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai, nessa sequência, chegando num determinado momento em que ele entra num julgamento. Ele diz assim, a ira de Deus, verso 18, capítulo 1, a ira de Deus se revela dos céus contra toda desobediência e tal. E aí ele fala toda essa depravação da sociedade. No capítulo 2, ele faz um contraste entre o capítulo 1, verso 32, com o capítulo 2, verso 1, dizendo, no verso 32 do capítulo 1, ele diz, esse pessoal, além de errar, ainda dá o seu voto de aprovação, é conivente. No capítulo 2, ele entra e diz assim, mas e você que diz, ou melhor, você condena aqueles que erram, mas você faz também a mesma coisa. Então ele diz, há uma hipocrisia aqui. E aí ele entra, continua nesse tema do julgamento, e ele vai falando que o julgamento, que Deus vai olhar as obras das pessoas, aquilo que elas realizaram, mas ele não está falando de salvação. Por isso que tem muita gente que compreende erroneamente esse texto, porque acha que a salvação é pelas obras, mas não é pelas obras. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, e no verso 10 ele diz que aqueles que são salvos vivem as boas obras de Deus. Bom, enquanto ele está dizendo tudo isso, ele entra numa questão muito, muito séria, principalmente para aquele momento, o momento em que ele manda essa carta para os romanos. Por quê? Porque existiam cristãos que eram de ascendência judaica, quer dizer, eles eram judeus que se tornaram cristãos, e existiam cristãos que eram de ascendência gentílica, que ele chama de gregos, por causa da força da helenização daquele tempo. Então, quando ele fala assim, primeiro dos judeus, depois do grego, primeiro do judeu, depois do grego, ele está sempre conectando os judeus como o povo escolhido de Deus e os não-judeus, os gentios. Tá? Então, quando ele vai fazendo essa comparação toda, e ele ainda não está entrando no assunto salvação, como é que as pessoas são salvas, ele vai entrar isso um pouco mais para frente, ele inicia esse bloco de texto aqui, que para nós é a partir do verso 12, ele diz, todo aquele que pecar sem a lei. Quando ele fala sobre a lei, ele tá se referindo à lei mosaica, à lei de Moisés. Quando ele diz aqueles que pecaram sem a lei, por quê? Porque os gentios não tiveram um Moisés, não tiveram a lei explícita para eles, escrita para eles. Os judeus, sim. Então ele está falando, os judeus têm a lei, os gentios não têm a lei. Essa é a ideia. E aí o que ele vai dizer é, aquele que pecar sem a lei perece. Aquele que pecar sob a lei será julgado. O que quer dizer isso? Todo mundo está no mesmo pé de igualdade. Ah, mas eu tenho a lei de Deus, a lei de Moisés, eu tenho a Bíblia na minha casa. Aquele que pecar com a lei ou sem a lei, ambos serão julgados e podem perecer. Agora, o interessante nesse texto é que, na sequência, ele diz assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. O que ele vai tratar um pouco mais para frente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é o seguinte, eu quero até ler para você um breve comentário de João Calvino sobre o livro de Romanos, esse texto do livro de Romanos. João Calvino, ele diz assim, enquanto os gentios, ludibriados pelas falácias de sua razão, mergulham de ponta cabeça na destruição, os judeus, que são detentores da lei, são por ela condenados, pois desde muito foi pronunciada a sentença, maldito quem não puser em prática as palavras desta lei,
todo o povo dirá amém. Deuteronômio 27, 26. Portanto, o que aguarda os judeus é uma condição ainda pior, visto que sua condenação já está pronunciada em sua própria lei. Percebeu aqui? Ele diz, enquanto aqueles que não são judeus, eles são enganados pelos seus pensamentos, achando que, de alguma maneira, eles podem chegar a Deus sozinhos, os judeus se descansam, né, se apoiam na lei. Mas ele diz, o problema não é se apoiar na lei, ter a lei ou não ter a lei. A grande questão é obedecer a lei. Só que aqui nós temos um outro problema, quer ver? Verso 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Aí você não lê nenhuma... Por isso que é perigoso você ler versículo fora do contexto. Tem muita gente que gosta de ler versículo fora do contexto, né? Lembra da caixinha da promessa, né? Caixinha da promessa, para quem nunca viu, é uma caixinha cheia de papeizinhos, em cada um deles tem um versículo. Aí a pessoa tira aquilo igual sorte, né? Igual aquele papagaio daquele... Eu não sei como é que chama aquele negócio lá. Tem um papagaiozinho que tira ali assim a sua sorte, né? É um perigo isso. Por quê? Porque quando eu leio um texto fora do contexto, eu posso criar uma doutrina que a Bíblia não autoriza. Então olha aqui para mim, verso 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Aí você interpreta assim, já entendi, se eu obedecer à lei, eu vou ser salvo. Poxa vida, que legal, agora eu estou feliz, porque eu tinha um amigo ali, pô, o cara é tão legal, bacana, bom pai, né, boa mãe, é isso, é aquilo, bom cidadão, etc, etc. Só falta Jesus, gente. Deus vai salvar ele de alguma maneira, só falta Jesus. Mas não é o que o texto está dizendo. Ô pastor, como não? É porque você tem que entender isso à luz da Bíblia. Querem ver uma coisa? Levítico 18, verso 5, diz assim, obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí você vai dizer, viu, pastor? Lá no Antigo Testamento está falando que é só obedecer. E aí no capítulo 3, versículo 20 de Romanos, nós não chegamos lá ainda, Paulo diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que é isso, pastor? O que é isso? É o seguinte, gente. Ninguém consegue obedecer à lei 100%. Simples assim. Então, o que Paulo diz não é obedeça que você vai ser salvo. O que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo assim, vocês que estão dizendo que precisam, que tem a lei, vocês têm que entender que não é ter a lei que significa alguma coisa, mas obedecer a lei para se tornar justo. No entanto, o que está implícito no texto é, ninguém consegue fazer isso. Então não há justo nenhum sequer. Não há salvação pelas obras da lei. Por isso que ele vai apresentar, um pouco mais para frente do texto, ele vai apresentar quem? Jesus Cristo, como aquele único e suficiente Salvador. Então, o próprio Calvino, no seu comentário bíblico, ele diz assim, de fato, podemos provar à luz desta passagem que ninguém é justificado pelas obras. Se somente aqueles que cumprem a lei são por ela justificados, segue-se, pois, que ninguém é justificado. Porque é impossível encontrar alguém que possa vangloriar-se de ter cumprido perfeitamente a lei. Então ficou claro para nós? Isso é muito sério. Tá? Não leia a Bíblia por pedacinhos. Essa leitura por pedacinhos é perigosa. Você pode não entender o contexto. O apóstolo Paulo não está falando de salvação, ele não está tirando Cristo da jogada, pelo contrário, ele vai colocar Jesus Cristo como o único Salvador. Ele está criando uma base teológica para mostrar para as pessoas que a salvação ela vem por conta de uma necessidade premente, existente e da qual ninguém pode escapar.
Então, o que Paulo está dizendo até agora? O que ele está dizendo até agora é o seguinte: seja judeu, seja gentil, está todo mundo debaixo de julgamento. E todo mundo vai perecer. A não ser que. Esse a não ser que vai entrar um pouco mais para frente no texto, quando o apóstolo Paulo vai introduzir a justificação pela fé através de Jesus Cristo. Ficou claro agora? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para você não achar, então é pela lei, pela obra. Né? Eu falei na mensagem passada, vou falar agora de novo. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Certo? Então, o que eu preciso compreender é: a graça de Deus se manifesta. O que é a graça de Deus? É esse favor imerecido. Ela se manifesta sobre toda a humanidade. A graça de Deus. A gente chama isso de graça universal e graça especial, né? Porque a graça para todo mundo é aquela que o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha: o sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre maus e bons. Essa é uma graça geral, é uma graça universal. Mas existe a graça especial. O que é a graça especial? É aquela que está em Cristo Jesus. Que a salvação vai ser por Jesus Cristo. Não tem outra maneira de ser salvo. Né? Agora, no verso 10 do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo diz: porque nós devemos viver, praticar as obras que Deus estabeleceu para nós. Então, ele está dizendo que essas boas obras estão conectadas à salvação. Uma vez salvos, devemos exercer boas obras. E aí é que está o ponto. São essas obras que serão a base do julgamento. Do julgamento. Não estamos falando a base da salvação. Do julgamento, porque todos seremos julgados. Não sei se você sabe disso. Né? Tem gente aí, tem cristão aí que acha assim: não, agora eu sou cristão, não vou ser julgado. Então, no juízo final, eu vou estar escondidinho lá, né, em cima, só lá na arquibancada do céu, olhando para o pessoal e dizendo: ei, pessoal, né? Isso daí está parecendo mais um inferno, né, do que o céu, né? Mas, na verdade, o juízo final, o juízo é para todos. Agora, existe um juízo também, que é aquele que a Bíblia chama de trono branco, que é para os crentes, para os cristãos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E qual é a base do julgamento? As obras. Em Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ele diz: se a obra daquele que foi, que está sendo julgado, for madeira, feno, palha, ou ouro, né, prata ou ouro, no julgamento vai mostrar isso. Então, você está entendendo que quando Paulo fala sobre as obras, ele está falando sobre a base do julgamento. E qual que é a regra desse julgamento? A obediência à lei. O conhecimento da lei e a obediência à lei. Aí você vai dizer: mas e quem não tem a lei? Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei, está vendo aí a lei mosaica? De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram as exigências da lei, que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que é isso? O que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a gente é uma coisa muito linda. Ele está dizendo que todos os seres humanos têm uma noção de certo e errado. Todos os seres humanos têm uma noção do que é bom e do que é ruim. Mas isso não salva. Alguém fez contou apenas não é uma historinha, né, mas criou uma historinha, porque eu sei onde muita gente está pensando agora, né? A pessoa diz assim: veja bem, se uma pessoa tem a lei no coração, não é a lei da salvação, não é a lei do relacionamento com Deus, não é isso, é uma noção moral, é um conhecimento moral, tá certo? Alguém vai dizer assim: então eu não preciso evangelizar as pessoas, né?
Eu não preciso evangelizar as pessoas. Por quê? Porque senão eu vou criar um problema para elas. E aí alguém criou a historinha para falar sobre isso. Imagine que você tenha lá um povo escondido lá na mata. Nunca viram outra pessoa, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, não sabe de nada, certo? Se eles serão salvos simplesmente pela sua consciência moral, se você for até eles e pregar o evangelho, e eles rejeitarem o evangelho, eles serão julgados e condenados. Mas se eles serão salvos pela sua consciência moral, então pregar o evangelho é um mal e não um bem. Essa é essa lógica sofista que a gente tem na cabeça, né? Você está entendendo o que eu falei? Não. É isso que muita gente pensa, que se pregar, né? Ou melhor, que se as pessoas estão bem do jeito que estão, deixem-as quietinhas. Mas e aí a Bíblia diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Como é que fica? Então Paulo volta a dizer, não está falando sobre salvação. Deu para entender agora? Paulo não está falando de salvação, ele está falando de base de julgamento. Então ele diz, as pessoas têm sim um conhecimento moral, mas isso não é a porta de entrada para o céu. Ok? Porque nós temos que pregar a todo mundo, nós temos que anunciar o evangelho a todo mundo. Jesus Cristo precisa ser anunciado. A Bíblia diz, inclusive, que o fim, né? A gente tem falado muito sobre a volta de Jesus, né? Jesus Cristo está às portas, etc. A Bíblia diz assim, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso que a igreja cristã séria leva o evangelho para todo lugar. E agora com a internet, gente, a gente está chegando em lugares que não se chegavam antes. Mas nós já temos, né, como igreja evangélica cristã séria no mundo, nós temos pregado o evangelho em muitas nações e em muitas línguas. Mas Deus tem feito milagres, tem alcançado pessoas, e pessoas ali que são alcançadas saem pregando para suas famílias, pregando em outros idiomas. É uma coisa incrível que Deus está fazendo. Por quê? Porque o fim virá quando todos tiverem aquela oportunidade. Aí, a questão toda de salvação ou não, eu vou entrar isso um pouco mais para frente, quando o apóstolo Paulo vai aprofundar isso daí. Mas é muito importante que a gente não perca esta visão, de que a lei é a base do julgamento, número 1. E a lei, ela precisa também, ela é a base, ela é a força da missão. Pastor, não entendi. Eu vou explicar. Que a lei é a base do julgamento, nós já entendemos, né? Que Deus tem o livro, né, que é a sua lei, é esse livro, em cima desse livro, que ele julga as pessoas que fazem ou deixam de fazer. Mas a base da missão é a lei também, por quê? Porque a Bíblia diz que a lei nos leva a Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei é um aio, né, Paulo fala, né, que é a ama seca, né, é uma babá que pega na sua mão e te leva a Cristo. A lei, ela aponta o tempo todo para Cristo. Você veja, até em questões como o tabernáculo, como o templo, né, que tem todo aquele ritual, o ritual todo do tabernáculo é o ritual todo da apresentação de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa profundidade de se levar a lei, trazer a pessoa a Cristo, é uma coisa maravilhosa. Agora, também tem um outro aspecto que a gente vai ver o apóstolo Paulo falar sobre isso. Eu li hoje, capítulo 3, versículo 20, né? Quando Paulo diz, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei, ela abre a minha consciência do meu erro. Gente, olha aqui, presta atenção. Enquanto você se sente maravilhosinho, maravilhosinha, enquanto você acha que você é a pessoa fantástica, maravilhosa na face da terra, você não precisa de Jesus, né? Por que você precisa de Cristo? Se Cristo morreu pelos pecadores, você não se vê pecador. O que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 3, versículo 20, é que a lei mostra para mim o quanto eu sou pecador. Porque quando a lei diz não faça isso e eu faço,
eu estou tendo consciência do meu erro. É muito importante, né? Teve um teólogo que disse assim, não vamos muito rapidamente para o Novo Testamento. O que ele quis dizer com isso? Obviamente, dentro de um contexto teológico, o que ele quis dizer é o seguinte, cuidado para não ficar apresentando tanto essa graça de Deus, etc., para pessoas que ainda não compreenderam que precisam dessa graça. Por isso a pregação do Evangelho inclui a apresentação da lei de Deus. Se até aqueles que receberam a lei de Moisés, detinham a lei e estudam a lei até hoje, Paulo diz, não é ter, nem é conhecer e nem é ouvir que faz você realmente ter uma vida nova, né? E ele diz, mas sim obedecer, ele está dizendo, vocês mesmos que têm, que conhecem, que ouvem, não conseguem obedecer. Então vocês precisam de uma ajuda. E aí que vai entrar o Salvador Jesus Cristo. Por isso a lei também é base para a missão. A lei também, por exemplo, tem em muitas pregações hoje, né, as pessoas estão... são pregações de autoajuda. Não tem nada do Evangelho, são autoajuda, né? Autoajuda é aquela coisa assim, você vai vencer, você é maravilhoso, Deus ama você. Olha, é hoje, a bênção está chegando. Olha, aquilo que você sonha, Deus já me falou que vai te dar agora. Todo mundo sai tremendo, né, num culto assim, né? Fica assim, todo mundo tremendo. Aliás, hoje em dia está até o pessoal tremendo muito, pulando muito e vida com Deus, que seria a necessidade, não tem, né? A pregação precisa incluir falar de pecado. Mas não é falar do pecado pelo pecado, é mostrar o quanto nós somos insuficientes sozinhos para obedecer a Deus. E que o pecado me acusa dia e noite. Eu preciso ter essa consciência para eu buscar um Salvador, senão eu não preciso de Salvador, concorda ou não? Por exemplo, a doutrina reencarnacionista, né? A doutrina de reencarnações sucessivas para melhoria, ela não precisa de Cristo. Esse pessoal fala de Jesus, mas poderia não falar também. Por quê? Porque já que eu vou morrer, depois eu vou renascer, e aí eu vou melhorando. Aí eu morro e renasço, me reencarno, e vou melhorando, então eu não preciso de Jesus, eu não preciso de salvação, porque eu me salvo. Eu me salvo. Né? Por isso que a doutrina reencarnacionista não é bíblica, não existe na Bíblia. E não adianta esse pessoal falar em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, porque não tem nada uma coisa com a outra. Não tem conexão. Vamos ser honestos, não tem conexão. Pelo contrário, Hebreus 9, 27 diz, ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Uma só vez, não 10.000 vezes, para reencarnar e melhorar. Uma só vez. Então, eu só tenho uma chance de ir para o céu. É nessa vida aqui que eu tenho. E agora? Como é que eu melhoro isso? Fazendo boas obras? Quantas boas obras você tem que fazer para ir para o céu? Essa é a grande questão. Nenhuma boa obra leva para o céu. Por isso eu preciso de um Salvador. Por isso eu preciso de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador na nossa vida. E por isso que a lei, ela é a base da missão. Porque eu preciso anunciar a lei para que as pessoas reconheçam o quanto precisam do Senhor. Amém? Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te clamar que, ó Deus, a gente não se perca, Senhor, nos ensinamentos tão falsos dessa terra, mas que a gente volte para as Escrituras. Só as Escrituras são a base para a nossa vida e para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, seja uma bênção, né? Coloque aí nessa semana na sua vida, eu vou ler mais o livro de Romanos, vou ler de novo, vou ler 10 vezes, 15 vezes, 50 vezes, mas eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida, eu quero ser uma bênção para todo mundo que está ao meu redor. E Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.
os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Que as vozes deste mundo não me distraiam, quero ouvir tua voz. Que os prazeres deste mundo não ocupem teu lugar. Teu amigo quero ser, não só ouvir, mas sim obedecer. Em amor te entrego tudo, eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo a tua glória, maravilhoso Rei. Eu contemplo